Meus amados, estamos aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Este livro só tem 3 capítulos, portanto, já estamos quase que na metade dessa segunda epístola. Eu preciso começar a falar com os irmãos o que hoje nós falaremos, que é a continuação, capítulo 2, versículo 3 em diante, de 2 Tessalonicenses. Preciso primeiramente chamar a atenção dos irmãos para a necessidade que nós temos de, ao lermos textos como este, por exemplo, como este em que sentido? Textos proféticos, textos que de alguma maneira falam sobre os últimos dias, textos de natureza escatológica. Precisamos fazê-lo como quem procura também fazer a leitura dos tempos em que nós estamos vivendo. Ou seja, buscar compreender os textos proféticos, buscando na nossa própria experiência atual, na atual conjuntura, que vivemos alguns indícios de que essas coisas possam eventualmente estar acontecendo. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos vivendo os dias finais da história humana. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É lógico, quando eu digo isso, eu quero apenas dizer que nós estamos, talvez, aí entrando para uma etapa da história humana, uma etapa muito crítica. Muito crítica. Ninguém pode efetivamente determinar os tempos, ou quando Jesus vai voltar, quando essa história acaba. Não é esse o nosso objetivo, criar nenhum tipo de alarde, não é isso? Mas é advertir os irmãos e chamar a atenção para o fato de que os dias em que nós vivemos são dias proféticos. Se você reunir o mínimo de 4, 5 textos proféticos da Bíblia, pega alguns textos de Mateus, Mateus 24 ou Lucas 21, você pega este de 2 Tessalonicenses capítulo 2, você pega texto como 2 Timóteo capítulo 3, você pega Apocalipse capítulo 3 a partir do 14, são todos os textos proféticos que, lendo hoje esses textos, nós vemos como que um espelho, o reflexo da nossa realidade. Como se o nosso tempo estivesse sendo espelhado, refletido nesses textos proféticos. Porque são textos muito precisos. E o pior de tudo é que uma dessas profecias que anuncia esses tempos que estamos vivendo, que seria a profecia acerca da condição da igreja em Laodiceia, que é a igreja dos últimos dias, já nos adverte profeticamente que a condição da igreja é que a igreja desse período não teria condições nenhuma de discernir os próprios tempos. Olha que coisa interessante. Ou seja, temos um tanto de apontamentos de textos que apontam para o tempo do fim, que dão as características do tempo do fim, o que nos parece muito claro quando lemos a Escritura, mas os textos proféticos dizem que a igreja desse tempo, mesmo diante do tempo e diante das profecias, seria incapaz de discernir a brevidade do tempo, seria incapaz de perceber o espírito profético da sua época. E isso por uma razão simples, porque essa igreja do último tempo, e para mim essa é uma das profecias mais claras, porque não tem como você não identificar imediatamente o que o texto bíblico diz. Essa igreja é uma igreja morna. A primeira característica que nós podemos apontar é uma igreja morna. O que significa a mornidão? Alguns crentes, ao lerem o texto da igreja de Laodiceia, costumam dizer assim: olha, ser quente é ser crente bem fervoroso, canela de fogo, ora, vigília, jejum, essa turma aí. E ser frio é ser incrédulo, não ser nada, ser ateu, ser do mundo. E ser morno é ter um pouco de cada, um pé na igreja, outro no mundo. Mas essa é uma interpretação que não me parece viável pelo próprio texto bíblico, uma vez que Jesus fala
ele fala, eu quisera que vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês são mornos, estou a ponto de vomitar-te da minha boca.